porque a finalidade minha de fazer essa live é exatamente porque hoje eu gostaria de conversar com a militância sobre uma coisa que eu tenho notado que está acontecendo. É uma espécie de denúncia que eu quero fazer contra as próprias lideranças da esquerda. Nesse sentido, eu gostaria que você participasse, eu gostaria que você mandasse sua opinião para que a gente pudesse, de repente, até discutir o que está errado, né? Alguma coisa está errado, porque, de certa forma, a esquerda está sendo aniquilada. Isso não pode continuar assim. Mas por que será que essa esquerda está sendo aniquilada dessa forma? Será que aquele ideal de esquerda que existiu há alguns anos atrás, que conseguiu vencer revoluções em muitas partes do mundo, será que aquele ideal acabou? Enfim, vamos conversar sobre isso agora. Mas agora, neste momento, eu gostaria de pedir para você que está assistindo para compartilhar esse vídeo, para aumentar o alcance e para convidar aquelas pessoas que realmente participam da militância, porque nesse momento é uma hora da gente cair na real sobre o que está acontecendo e começar a cobrar de quem tem poder para solucionar as coisas no Brasil, né? Vamos pensar assim. Eu gostaria de começar, né, o assunto propriamente dito, refletindo com vocês sobre essa polarização que aconteceu no Brasil entre esse raciocínio de direita e esquerda. A coisa está muito oba-oba, gente, porque hoje as pessoas criaram uma névoa de percepção de que tudo que é relacionado à esquerda é comunismo ou então é corrupção. E eles criaram na cabeça deles uma ideia de que a direita é uma coisa pura, uma coisa que veio para solucionar todos os problemas da humanidade. E o mais interessante, a maioria das pessoas no Brasil não tem noção do que significa direita e esquerda. O mais interessante é que grande parte das pessoas que se dizem de direita e chamam para si ideais de esquerda, até sem saber que são ideais de esquerda, porque a esquerda foi, digamos que, colocada na cabeça da população como sendo corrupção, desvio de dinheiro, enfim, todas as coisas ruins que na verdade são mais pioneirismo do PSDB e do PMDB do que da própria esquerda. E tem mais uma coisa que a gente precisa raciocinar. Será que é possível a gente entregar para os partidos que se dizem de esquerda o poder de representar a esquerda? Porque se algum partido tem corrupção, o problema está na corrupção desse partido e não no ideal de redistribuição de renda e não no ideal de aumentar o potencial produtivo do país através do investimento em estudo. Então tem muita coisa errada. Essa ideologia que foi colocada na cabeça de muitas pessoas no Brasil de que tudo que é ruim é esquerda é exatamente o primeiro passo que, digamos que, grandes investidores internacionais utilizaram para destruir o ideal de esquerda no Brasil. Hoje muitas pessoas têm vergonha de falar que são de esquerda porque elas não sabem o que é esquerda. Elas têm sonhos de esquerda, mas se dizem de direita, porque na cabeça de muita gente, esquerda significa um partido político ou esquerda significa necessariamente corrupção. Mais interessante, presta atenção que coisa interessante para a gente raciocinar. Algumas pessoas dos partidos mais radicais, então não vou colocar balaio de direita e esquerda, mas essas pessoas mais radicais, as mais agressivas que a gente vê na internet, elas são completamente liberais em termos de economia. Elas já se decidiram que as melhores opções para o Brasil são as opções relacionadas ao liberalismo econômico. Mas em compensação, essas pessoas que são extremamente liberais em termos de economia são muito conservadoras no que diz respeito a direitos pessoais, direitos individuais. Essas pessoas são totalmente a favor do liberalismo econômico, mas elas são contra medidas, por exemplo, de deixar a mulher decidir sobre o próprio corpo no que diz respeito ao aborto, ou deixar um cidadão decidir se ele vai ou não usar droga. Aí você já vê que já tem uma, digamos que uma discrepância de ideologia, porque eles são liberais no que diz respeito à economia, ou seja, eles são liberais para entregar o nosso patrimônio para o internacional, mas eles são conservadores no que diz respeito a deixar um cidadão decidir por si próprio. Eles querem decidir sobre a vida do cidadão, mas eles querem deixar os Estados Unidos decidir sobre os rumos da nossa economia. Em contrapartida, tem muita gente de esquerda que é extremamente protecionista no que diz respeito a
é extremamente conservador e protecionista no que diz respeito à economia, acha um absurdo as nossas indústrias serem destruídas pelas indústrias internacionais, mas em compensação são liberais nesses pontos relacionados a aborto, relacionados ao uso de drogas, o direito do cidadão decidir se ele usa ou não droga, enfim. O mais importante disso é que vocês entendam que não existe hoje a possibilidade, gente, de colocar uma pessoa no Brasil como sendo direita e esquerda. Só para começar, essa coisa de direita e esquerda começou lá na ideia da França, né? Aquelas pessoas que eram nobres, que se sentavam do lado dos reis porque tinham um título adquirido através do sangue, e as outras pessoas que se sentavam à esquerda do rei na hora das decisões representavam a burguesia. Hoje misturou tudo. Todo pobre de direita no Brasil acha que nasceu nobre. Na verdade, ele é nascido em berço de esquerda, mas trabalha a favor da direita. O que eu quero dizer não é que eles estão errados. O que eu quero dizer é que esse termo direita e esquerda está sendo utilizado no Brasil para confundir as pessoas. Exatamente para criar confusão. Então, nesse momento, eu gostaria de começar a refletir com vocês sobre o que as nossas lideranças estão fazendo para salvar o ideal de esquerda. Como as nossas lideranças estão comportando hoje em dia. Mais uma vez eu te peço para ajudar a compartilhar esse vídeo, para a gente ampliar o alcance, porque esse tipo de reflexão é muito importante até para as pessoas pensarem, será que nós estamos fazendo certo? Será que a gente está agindo de forma correta? Eu queria comentar com vocês sobre o que realmente, estão fazendo as nossas lideranças de esquerda, porque a esquerda no mundo inteiro, ela ficou conhecida nas décadas anteriores como um movimento de união, um movimento de compaixão, um movimento de um por todos e todos por um. O liberalismo, à direita, é exatamente o contrário, a ideia da competição e que você só pode ser feliz se você der o tombo no seu vizinho, você só pode ser feliz se você tomar a riqueza de outra pessoa. E já a esquerda é completamente o oposto. O ideal de esquerda era exatamente unir para multiplicar. Mas aí eu gostaria de chamar a atenção sobre as coisas como elas estão acontecendo hoje e como as lideranças estão agindo. Eu falo com vocês especificadamente sobre como a esquerda está sendo aniquilada no Brasil. Aos poucos, aqueles que têm dinheiro, que eu nem diria a direita, mas aqueles que têm controle do capital, eles estão usando as instituições brasileiras, o judiciário, o Ministério Público, para perseguir tão somente aqueles políticos que, de certa forma, tinham ideologia relacionada à redistribuição de renda e à soberania nacional. Se você prestar atenção, todos os políticos que têm qualquer tipo de ideologia contra os interesses de colonizar o Brasil estão sendo imensamente perseguidos. A gente tem o Almirante Otton, que está preso, e é uma das poucas pessoas no Brasil que tem o conhecimento da tecnologia nuclear. O Brasil estava crescendo em tecnologia nuclear e de uma hora para outra o Almirante Otton foi preso. Eu gostaria de conversar com vocês, que eu não estou aqui falando se ele fez ou não fez coisa errada. O que eu estou falando é o seguinte, ele é uma pessoa importantíssima para o Brasil e ainda que preso, ele teria que passar esse conhecimento para alguém. Mas ele foi jogado no fundo de uma cadeia exatamente para morrer dentro de uma cadeia, porque eu ouvi falar que o Almirante Otton está com câncer. Então você pensa bem, uma pessoa que detém o conhecimento sobre uma tecnologia capaz de tirar o Brasil de um caos relacionado à produção de energia, ele foi preso exatamente para morrer na cadeia. E o Brasil tem um problema com os Estados Unidos relacionado à energia nuclear há muito tempo, tá, gente? Não é de agora, não. Quando o Brasil decidiu explorar a energia nuclear, os Estados Unidos entrou de frente, batendo de frente com o Brasil, e isso tem se alongado até o momento que eles realmente conseguiram acabar com o programa nuclear brasileiro através da prisão do chefe do programa nuclear, que é o Almirante Otton. De outro lado, a gente tem esses presos políticos que são colocados na cadeia até o momento que eles decidem falar alguma coisa que vai agradar a população e vai justificar a prisão das lideranças de esquerda, como por exemplo um Palocci que ficou preso e decidiu falar. Mas a gente tem casos de pessoas que estão tentando resistir e eu te falo sinceramente, é sobre essas pessoas que eu gostaria de falar com vocês. Eu falo especificadamente sobre o José Dirceu. Vocês já pararam para pensar que no recurso o José Dirceu está tendo a pena ampliada? Gente, presta atenção no que está acontecendo no Brasil hoje. A gente está tendo uma perseguição política contra os políticos de esquerda. Isso é natural. Quem tem poder persegue, quem tem poder caça.
Mas o problema maior, que é o que eu gostaria de chamar a atenção, é o seguinte: nada, absolutamente nada está sendo feito. Antes de mais nada, eu gostaria de falar que eu não conheço nenhum político pessoalmente. O único político que eu estive próximo dele foi o Lula no Maranhão. Muita gente acha que eu sou uma pessoa do PT, que tenho toda uma história com o PT. Não. O primeiro político que eu conheci, que eu vi de perto assim, já trabalhei em campanhas de alguns políticos como técnico de som, mas o político que eu vi de perto mesmo foi o Lula e tive a oportunidade de conversar com ele por um pouco tempo. Mas tô lendo aqui, a Jennifer fica mandando para mim as colinhas aqui, tá, gente? Que ela tá falando aqui, eu gostaria de agradecer vocês que compartilharam, nós estamos tendo audiência de 1000 pessoas simultâneas, eu gostaria de pedir mais uma vez para compartilhar, para a gente alcançar mais gente. Mas eu vou recapitular para não cortar o raciocínio. Eu conheço um político pessoalmente, que é o Lula. Eu conheço um outro político de ter trabalhado com ele, que é o Patrus Ananias. São políticos que eu considero que são pessoas humanas que trabalham para o povo. Isso para mim já basta. Mas eu não sou aquela pessoa com grande influência política. E durante todo o tempo que eu tenho trabalhado na internet, uma coisa que eu tenho chamado a atenção é: nós estamos sendo aniquilados. É esse o detalhe que eu gostaria de falar com vocês. E o problema maior, que agora eu vou puxar a orelha, né, sem poder para isso, mas eu vou puxar a orelha das lideranças e vou chamar a atenção de vocês para fazerem o mesmo. Por isso que eu chamei uma live. Eu gostaria não só da participação de vocês com opinião, mas eu gostaria que vocês refletissem sobre isso e que a gente trabalhasse nessa direção. Nós precisamos puxar a orelha das lideranças de esquerda. Porque o que está acontecendo, gente, é que aos poucos a esquerda está sendo aniquilada com a utilização do Poder Judiciário, com a utilização do Ministério Público. Eles estão conseguindo destruir alguns, condenar outros à morte na cadeia e corromper alguns para que eles traiam a própria causa. Então, a gente tem um Palocci que trai a própria causa para não morrer na cadeia. A gente tem o Almirante Otton que foi condenado a morrer na cadeia. Agora a gente tem o José Dirceu, que provavelmente vai ser condenado para morrer na cadeia. E aí eu pergunto para vocês, com toda sinceridade, o que as demais lideranças estão fazendo nesse momento? Porque, sinceramente, não é hora da gente pensar em soluções amigáveis e aguardar que a justiça resolva o problema, não, gente. Vamos cair na real. A justiça está sendo usada para prender politicamente toda a esquerda. E o que as lideranças não estão percebendo é que, da forma como elas estão agindo, de forma egoística e pensando, olha, vou ser sincero, a minha opinião é que as lideranças de esquerda têm medo de pôr o pau para quebrar e irem presas. Aí eu pergunto para vocês, onde estão as lideranças de esquerda da qualidade que a gente tinha na época do governo militar? Pessoal que ia para as ruas realmente, sob pena de levar pancada, pessoas como a Dilma que foram presas e lutaram até o fim para libertar o Brasil dessa colonização capitalista. Onde estão essas lideranças? Porque o que as lideranças não perceberam é que a única coisa que elas são é o próximo alvo. Deixar o Zé Dirceu preso para não desafiar a justiça e deixar o Lula ir preso para não desafiar a justiça, sinceramente, é se condenar como próximo alvo, porque da mesma forma que eles conseguiram prender o Zé Dirceu, da mesma forma que eles vão condenar o Lula em segunda instância se a gente não fizer nada, a Glaze vai ser um próximo alvo, o Lindenberg vai ser um próximo alvo, a Jandira vai ser um próximo alvo, todos eles vão ser próximos alvos, porque hoje não se precisa mais de prova. Hoje basta ter um delator falando alguma coisa que a justiça prende. Então presta atenção, gente. Se não tiver um quebra-pau urgente, o que vai acontecer é que todas as lideranças que defendem um Brasil soberano vão presas. Todas as lideranças. É nesse momento que eu te falo, a gente precisa chamar a atenção dessas lideranças, porque elas estão com medo de agir agora e daqui uns dias elas não vão ter como agir, porque elas vão estar na cadeia. Nesse momento eu passo a refletir, por que essas pessoas não estão agindo? Uma forma que eu tenho de ver isso é que essas pessoas têm medo de desafiar o poder que está estabelecido. Essas pessoas têm medo. E a outra é, será que essas pessoas realmente são de esquerda? Eu não estou falando os nomes que eu citei, não. Eu estou falando a grande esquerda que está aí estabelecida. Será que essas pessoas são realmente de esquerda?
Ou será que essas pessoas são papavoto? Será que essas pessoas são realmente pessoas que estão dispostas a lutar pela própria população? Ou será que essas pessoas estão lá simplesmente para usar um discurso de esquerda bonitinho para ganhar voto depois? Porque a esquerda, gente, é desafiar o poder. O poder é o dinheiro. E você não desafia o poder, sinceramente, fazendo discurso bonito lá no Senado ou na Câmara, não. É hora de reunir realmente a liderança de esquerda e tomar atitude. Aí as pessoas perguntam, a gente precisa pegar em armas? Passou o tempo. Se a gente prestar atenção, a Índia não tinha a mínima condição de se livrar da Inglaterra, mas eles fizeram protestos pacíficos e se livraram. E o que a gente precisa nesse momento? Verdade. Verdade. Eu quero saber por que todas as lideranças de esquerda não se unem no sentido de mostrar para as pessoas, principalmente as pessoas das Forças Armadas, o que é a verdade por detrás do golpe no Brasil. Eu falo porque existem fundamentos na história mundial para provar para quem usa arma, por exemplo, para os policiais e para as Forças Armadas, e para a população que está sendo enganada, que o que está acontecendo hoje no Brasil já se repetiu em mais de 50 países. É uma simples destruição da nossa indústria para ter um reposicionamento geopolítico, para a gente voltar a produzir commodities. Isso é natural. O concorrente está lá fora e eles não querem a gente industrializado. Aí eu pergunto para vocês, por que a esquerda não se une para mostrar a verdade para o Exército, para a Marinha, para a Aeronáutica e para os policiais pararem de defender os bandidos? Porque a culpa não é deles, a culpa é da informação. Agora, eu reflito, será que a esquerda falsa, não está com medo de falar a verdade para a população? Porque uma das formas de dominar a gente é esconder a verdade. Nessas horas que eu falo com você, para puxar a orelha da esquerda, por que a gente não está orientando a população de forma adequada? Tem um comentário do André, né? André Lorena. Falta um político que consiga centralizar, organizar a esquerda. No Brasil a esquerda é fragmentada e frágil. Olha, isso vai de encontro ao que eu estou falando agora. A esquerda é fragmentada e frágil, ou a esquerda está agindo dessa forma porque ela é, na verdade, um papavoto. Porque durante as campanhas políticas eles não conseguem sincronizar tudo e mandar a mensagem que eles querem mandar. Eu estou cobrando aqui, gente, é verdade. Por que a população brasileira toda não está sabendo que a gente está sofrendo um golpe geopolítico? Por que a população brasileira não sabe que esse golpe está sendo financiado para a gente perder a indústria e voltar a produzir alimentos? Por que a população brasileira não sabe que no mundo inteiro os países são concorrentes? Por que a população brasileira está sendo imbecilizada por canais de televisão? Por que Marinha, Exército e a Aeronáutica, e principalmente os policiais militares, não estão sabendo da verdade? O que eu estou cobrando da esquerda é isso. Aí eu falo com vocês. Eu tenho as minhas desconfianças, que são desconfianças pessoais. Uma delas é, a esquerda tem medo de se rebelar porque ela tem medo de levar pancada, porque a gente não tem pessoas da qualidade da Dilma Rousseff hoje, ou a esquerda quer simplesmente empurrar com a barriga para ganhar votos nas próximas eleições. Eu não sei, sinceramente. Uma esquerda que eu faço parte, mas eu sinceramente não tenho autoridade constituída nenhuma. Eu não sou político, não tenho cargo eletivo e não tenho poderes para isso. Agora eu vou falar com vocês de formas como o Brasil conseguiria, sincronizado, cuspir para fora essa dominação internacional. A primeira delas é através da orientação do povo sobre o que está acontecendo. A segunda delas é protesto técnico, gente. A gente pode sincronizar para derrubar a eletricidade do país. A gente pode sincronizar, vamos pensar, olha, a grande liderança de esquerda estabelecer que a partir de determinado dia ninguém mais paga a conta. Já pararam para pensar nisso? Isso quebra o sistema, eles vão ter que entregar o povo para o povo brasileiro. Eu não falo para gente para entregar o poder para a esquerda, mas eu falo, dá para gente o direito de votar. Quem está lá não foi votado. Vamos cair na real. E outra coisa, se nós tivermos o poder de estabelecer uma nova constituinte, ou seja, o número de pessoas eleitas pela população para fazer uma nova constituição, a gente limpa inclusive o poder judiciário. Vocês já pararam para pensar nisso? Vocês já pararam para pensar que no fundo, esses políticos e o próprio judiciário estão assinando para eles e não para a população? Aí eu pergunto, se o poder emana do povo,
Se quem segura as armas, que são os policiais e as forças armadas, fazem parte do povo, e se nós, povo, temos condição de orientar essas pessoas, por que eles continuam sendo enganados? Existe um interesse em manter essas pessoas enganadas, e eu estou desconfiado que parte da esquerda, na verdade, é papa-voto. Se dizem de esquerda, porque o ideal de esquerda ganha alguns votos, mas eles não agem como esquerda. E o mais importante, muita gente vai ser presa daqui a uns dias com medo de agir agora. Então, eles estão com medo de agir e serem presos, porém, existe uma grande possibilidade deles serem as próximas vítimas desse processo. Pode falar, Jennifer. Então, tem um pessoal, eu sei que você está mandando um recado pro pessoal da esquerda, eu queria pedir para você, pedir o pessoal para mandar pro amigo, para quem eles sabem que é da esquerda. Gente, aquelas pessoas que vocês sabem que precisam desse tipo de mensagem, aquelas pessoas que vocês sabem que são de esquerda e estão perdidas sobre o que está acontecendo, vamos debater, vamos conversar, compartilhe, por favor, porque nesse momento... Chama pra junto. Chama pra junto, vamos debater. E é o seguinte, tem um pessoal aqui da direita gargalhando toda vez que você fala que a esquerda tá frágil, a galera... O mais interessante que eu gostaria de falar com vocês, o mais interessante que eu gostaria de falar com vocês, pessoas que se acham da direita, é que vocês não são da direita. Infelizmente, talvez 0,5% da população brasileira seja realmente de direita. Eu gostaria que levantassem as mãos aí, quantos de vocês são juízes, quantos de vocês são procuradores, quantos de vocês ganham 100 mil reais por mês? Vamos cair na real, gente. Eu e vocês somos pobres. Quantos de vocês têm uma empresazinha aí com 500 funcionários? O problema todos é que essa propaganda de extrema direita conseguiu tanto convencer o pobre que ele é de direita, que ela conseguiu criar uma raça muito estranha, que é o pobre de direita. É a mesma coisa de um peixe fora d'água, é o pobre de direita. Mas se vocês continuam pensando que vocês são de direita, se vocês continuam pensando que é bonito um Aécio Neves controlar o judiciário e prender todas as pessoas de esquerda para ele controlar o país sozinho, parabéns. Não pensem em vocês que o que está sendo feito para o Bolsonaro governar, não. Quem governa o Brasil hoje, gente, são procuradores e juízes. Vocês só não perceberam que quem governa o Brasil nem foi votado. Porque os políticos são chantageados. Se os políticos não fizerem o que juízes e procuradores querem, eles são presos. Vocês não estão percebendo que quem controla o Brasil hoje não são as pessoas que vocês votam, são as pessoas que têm dinheiro para pagar aqueles que assinam para assinar coisas a favor deles. Se vocês acham isso engraçado, se vocês acham isso motivo para comemorar, parabéns. Você é o pobre de direita que o Brasil criou. Só que você tem que lembrar do que você apoiou daqui uns dias, quando a gente estiver produzindo milho e soja e seus filhos não tiverem condição sequer de comprar uma bicicleta para ir para a escola. É nessa hora que você tem que assumir o que você fez. É muito importante, porque vários países passaram pelo que o Brasil passou hoje e, sinceramente, eles estão numa grande merda exatamente porque naquela época o pobre de direita daqueles países ajudou a destruir o país que eles tinham. Mas então, continuando, gente, aí existe uma coisa que é muito importante, é que o Poder Judiciário e as procuradorias, as promotorias, eles estão cheios de pessoas de alta qualidade, eles estão cheios de pessoas honestas. Mas eu pergunto para você, quem teria coragem de rebelar contra um sistema que conseguiu convencer pessoas imbecis de que o certo é o que está acontecendo? A gente vê as carinhas rindo de mim, achando que a esquerda vai acabar e o Brasil vai ficar bom com isso. Aí eu te pergunto, num país onde grande parte da população foi imbecilizada e acredita que essas coisas que estão sendo feitas estão corretas, você, se fosse peixe fora d'água dentro de um judiciário corrupto, você teria coragem de se rebelar? Eu falo isso porque por mais que os juízes e desembargadores que estão julgando coisas políticas hoje saibam que a coisa está errada, eles têm medo de votar contra o que a Globo quer, porque eles são destruídos pela Globo. Eu falo isso porque você acha sinceramente que o Sérgio Moro queria condenar o Lula mesmo sem provas? O Sérgio Moro não condenou o Lula. A pressão da Rede Globo conseguiu decidir o julgamento do Sérgio Moro. Assim como a Globo já está trabalhando uma pressão muito grande em cima daqueles que vão julgar em segunda instância. Gente, é muito importante vocês entenderem
que eu não estou aqui defendendo o direito do Lula a cometer crimes, não. Eu estou aqui defendendo a obrigação do Ministério Público de produzir provas conforme a lei brasileira. O que eu quero, sinceramente, é que produzam provas contundentes. Eu não acho que as pessoas que cometeram crimes têm que ficar soltas, não. Eu acho que, se existe uma lei que diz que determinadas provas devem ser daquela forma, essa lei tem que ser cumprida. E você acha mesmo que é bonito a gente morar num país onde uma emissora de televisão tem o poder de decidir quem vai preso e quem fica solto? Isso não é bonito. Por mais que você ache isso interessante hoje, no momento em que a televisão persegue o presidente Lula, você deve ter achado isso muito feio na hora que o Globo colocou, por exemplo, que o Bolsonaro falou que vai levar o mar para Minas Gerais. Ainda que ele tenha falado brincando, ele foi ridicularizado pela Globo, né? Pelo jornal O Globo. Nesse momento, eu acho que você, pobre de direita, que tem o Bolsonaro como uma opção, sentiu na pele o que é dar poder para uma emissora de televisão destruir as pessoas que estão lá fazendo um trabalho político. Então, o que eu falo sobre isso, né, é que não existem pessoas que têm coragem de se rebelar. Vai ser muito difícil a gente ter juízes, promotores, desembargadores e ministros dispostos a sofrer acidente de avião em uma realidade dessa, em que as coisas precisam ser feitas conforme o que os grandes empresários falam. Então, o que é, sinceramente, no meu ponto de vista, uma solução para o que está acontecendo agora? No meu ponto de vista, eu acho que as lideranças precisam se unir de forma urgente e começar a colocar em pauta o assunto revolução. Quando eu falo revolução, eu não falo revolução de pegar arma e atacar o poder, não. Eu falo uma revolução política em que a verdade se torna moeda de troca. Imagina uma revolução política em que você não precisa mentir para o eleitor, uma revolução política em que você não precisa manter o seu eleitorado idiota e imbecilizado para ganhar. Muito pelo contrário, uma eleição em que você produz um eleitorado tão de alta qualidade que vai ser impossível a mentira vencer. Esse é o primeiro passo. E eu te falo sinceramente, isso só é possível se a esquerda se unir nesse sentido. Eu falo isso porque enquanto policiais e forças armadas não souberem da verdade, eles vão continuar defendendo os criminosos. Bom, várias pessoas perguntaram, eu perdi o nome, mas foram várias pessoas, perguntaram se você tem algum candidato, se você vê somente o Lula como um candidato, e o que você acha do Ciro Gomes? Gente, veja, muitas pessoas me perguntam sobre o Ciro Gomes e eu gostaria de falar com vocês com toda a sinceridade. O Ciro Gomes, para mim, é uma pessoa tecnicamente apta a governar o Brasil e seria, sem dúvidas, uma opção muito interessante no Brasil, educado para entender o Ciro Gomes. Qual que é o grande problema que a gente tem hoje? O brasileiro que vota não entende o Ciro Gomes. Então, eu lanço um desafio para vocês. Se vocês conseguirem começar a traduzir o Ciro Gomes para as pessoas mais humildes, aquelas pessoas que votam e que nem têm internet, o Ciro Gomes se torna uma opção para o Brasil. Mas a grande realidade é que se eu, que estou lutando desesperadamente para que a esquerda sobreviva, começar a polarizar qualquer opção diferente do Lula hoje, a gente vai estar fazendo o jogo deles. Então o que eu penso? O Ciro Gomes é tecnicamente apto, o Ciro Gomes é muito bom, mas o Ciro Gomes não tem o apelo popular que o Lula tem. O Ciro Gomes não tem a expressividade de urna que o Lula tem. E, infelizmente, dividir a esquerda hoje é exatamente o que eles querem para derrubar a esquerda. A grande realidade é que o primeiro passo deles vai ser não deixar o Lula candidatar. O segundo passo deles, com certeza, vai ser tentar criar mitos sobre o Ciro Gomes. Mas, infelizmente, se o Lula não candidatar, a construção de um outro personagem de esquerda que tenha credibilidade é muito difícil. Então, o que eu falo com vocês, no meu ponto de vista, é: hoje a luta tem que se concentrar contra esse protagonismo do judiciário e ela tem que ser revolucionária. Ainda que a gente não pegue em armas e que a gente faça uma revolução de educação em massa para as Forças Armadas entenderem o que está acontecendo e não protegerem bandidos, para num segundo momento a gente criar uma forma de protesto técnico
para eles darem pra gente o direito de votar. A gente não precisa tomar o poder à força. A única coisa que a gente quer é o direito de votar. O que a gente quer é eleição. Muito simples. O que a gente quer é a coisa que está na Constituição, né? Eleger uma pessoa para representar o Brasil. É só isso que a gente quer. Se a gente não agir de forma revolucionária, a gente não vai conseguir. Porque eles não vão deixar. É muito difícil a gente imaginar que eles vão julgar qualquer coisa contra eles. O Temer vai ser julgado mais uma vez pela Câmara de Deputados, gente. O Temer foi denunciado lá mais uma vez pelo PGR. Quem vai julgar ele são deputados. Vocês acham mesmo, né, que os deputados não vão deixar o processo continuar? Você acha mesmo que o Temer, que tem a caneta do dinheiro nosso na mão, não vai pagar os deputados para ser livre mais uma vez? Vamos cair na real. Tem um comentário interessante do Gustavo Pereira que ele fala assim: mas Léo, você não acha que a candidatura do Lula seria um erro? Imagina um inferno na campanha eleitoral. Será só acusação odientas e não teremos um projeto. Olha, eu tenho sim o meu ponto de vista de que vão haver muitos ataques durante a campanha eleitoral. Mas pensa o seguinte, hoje os candidatos do poder econômico, eles têm a televisão. Então o máximo que eles vão conseguir durante a campanha eleitoral é o que eles já têm hoje, que são as emissoras de televisão todas do lado deles. Só que durante a campanha, uma coisa que não está acontecendo agora começa a acontecer, que é a esquerda ter o horário eleitoral gratuito. É o momento em que a esquerda tem condição de mostrar a verdade, porque antes do horário eleitoral gratuito, tudo que passa é manipulado, é de ser... Pra vocês terem uma ideia, gente, como é que as notícias são feitas pela Globo? Eu vou ensinar pra vocês a estratégia de notícia. Toda vez que eu quero falar uma coisa contra o Lula, eu faço uma matéria toda didática, bem simplesinha, que a pessoa mais humilde consiga entender. Quando eu quiser falar alguma coisa contra algum candidato do poder, eu conto tudo, mas de uma forma extremamente complexa que pouca gente da população vai entender. Então, a melhor forma de ser imparcial na televisão é essa. Na hora que eu for falar mal do Lula, eu coloco tudo detalhadinho. Na hora que eu for falar mal de um Aécio, por exemplo, eu coloco de uma forma tão complexa que as pessoas não consigam entender. Isso já está acontecendo. Quando chega o horário eleitoral gratuito, é o único momento em que a esquerda tem condição de comunicar. Então, eu confio muito no momento de campanha. Isso eu confio. Eu tenho muito medo de que a gente consiga acreditar na possibilidade de esperar um momento posterior. Eu tenho muito medo disso. E que a gente não se una no sentido de ter uma atitude drástica contra esse golpe que está acontecendo, e que aos poucos a gente acomode e comece a aceitar o que está acontecendo. Que é o que acontece hoje, por exemplo, na Nigéria. O povo simplesmente aceitou a realidade, grande parte da população vive em extrema miséria, e eles encontraram petróleo e sofreram o mesmo golpe que o Brasil. O Iraque, tudo bem que o Iraque foi tomado por guerra, a Síria foi tomada por guerra, né? Esses países que foram tomados por guerra a gente não tem o que falar. Mas em contrapartida, outros países ricos em minerais que decidiram colocar um governo que vendeu tudo, eles estão na miséria. Você falar comigo, um país de terceiro mundo que fez uma parceria com os Estados Unidos e está bem, sinceramente, eu bato palma e modifico completamente o meu discurso, que não tem nenhum. Todos que aceitaram esse modelo que está sendo imposto para o Brasil agora, fecharam as indústrias e se transformaram em meros produtores de commodities e produtores de petróleo. Todos, absolutamente todos. Vamos lá então, gente. Eu gostaria que vocês não só compartilhassem, como participassem agora, né, sobre o que vocês acham, né, disso. Vocês acham que é hora da gente cobrar das lideranças esse posicionamento? Será que essas lideranças de esquerda são realmente de esquerda? Será que essas lideranças não estão percebendo que agora elas estão se omitindo com medo de tomar medidas mais drásticas, mas o que vai acontecer com elas próprias é cadeia? Porque já não precisa mais de provas, dá para prender com convicção. Então, toda hora que quiser prender uma liderança de esquerda é só achar um delator, é só criar uma história bonitinha. Renata Correia, por que o pessoal ataca tanto Lula? Olha, gente, eu tenho dois pontos de ver o pessoal, duas formas de ver o pessoal. Eu vou falar sinceramente. O pessoal tá jogando. O pessoal tá jogando. O pessoal tá querendo fazer um acordo com o Lula, um acordo prévio com o Lula, para saber o que eles vão ganhar de acordo póstumo, né? Tipo, olha, se vocês não firmarem um acordo com a gente, que com o Lula ganhando a gente vai ter isso, nós vamos espetar o Lula. O pessoal quer assumir a posição do PT. Só que o pessoal
tem um problema de estratégia muito sério. O PSOL quer, num país de maioria não letrada, trabalhar com uma erudição extrema. Não adianta um partido tentar se comunicar com a população humilde usando coisas eruditas. Não adianta você achar que para a próxima eleição você vai ter condição de educar toda a população para entender que as medidas do PSOL são as medidas mais limpinhas e bonitas. E eu acho, sinceramente, que o PSOL é uma forma de falsa esquerda, porque por mais que a gente tenha que admitir que em toda a esquerda, como em toda a direita, existe corrupção, a gente precisa admitir que deixar a direita tomar o poder, rifar o Brasil para os Estados Unidos, colocar uma forma de liberalismo predatório e destruir todos os direitos do cidadão simplesmente porque algumas pessoas da esquerda foram pegas em casos de corrupção, isso é absurdo. Vamos cair na real, né? Nós não estamos falando em proteger um político ou proteger um partido político. Nós estamos falando em proteger uma forma de governo que pensa no Brasil como patrimônio, né? O Brasil como riqueza distribuída aos brasileiros, ou um Brasil como riqueza simplesmente servindo países de primeiro mundo. Vamos cair na real. Porque algumas pessoas da esquerda se envolveram em casos de corrupção, você vai concordar que nós vamos dar nossas riquezas para fora. Porque algumas pessoas de esquerda se envolveram em casos de corrupção, você vai defender uma medida predatória que vai acabar com os direitos dos brasileiros e vai colocar a gente como simples produtor de matéria-prima para países de primeiro mundo. Isso é muita imbecilidade. Você tem que concordar comigo. Vamos. Monza Geisa, vamos exigir as lideranças regionais ação imediata. A finalidade maior dessa conversa minha com vocês, normalmente quando eu faço live, a maioria das pessoas são formadores de opinião, são pessoas que estão lutando por um Brasil melhor. Eu considero vocês pessoas de altíssimo nível intelectual e altíssima qualidade política. A finalidade dessa live é essa. É convidar vocês para perguntarem às lideranças. Vocês vão esperar vocês serem os próximos? Vocês vão esperar o judiciário e a procuradoria aniquilar toda a esquerda e colocar todos na cadeia para depois tomarem uma atitude lá de dentro da cadeia? Porque, é como eu disse, Lula pode ser o próximo, depois eles acham uma coisa para Gleisi, depois eles acham uma coisa para o Lindenberg e vão fazer na rapa, gente. Vão colocar todos na cadeia, porque a partir do momento que você tem o poder de colocar o seu inimigo na cadeia, não interessa se o seu inimigo está errado, você vai colocar ele na cadeia. Então você tem sim que perguntar à sua liderança, peraí, você vai deixar isso acontecer? Você não percebeu que o que vai acontecer é uma rapa? E se não tiver atitude radical nesse momento, no sentido de conscientizar Forças Armadas e polícias sobre o que está acontecendo, nós não seremos os próximos? Será que a esquerda não quer esconder a verdade da polícia e das Forças Armadas para ela ter a condição de dominar quando tomar o poder? Eu fico refletindo, porque tem muita coisa para ser falada. Eu não tenho muito alcance na internet, mas tem lideranças que têm muito alcance na internet. Eu não estou entendendo por que eles não falam. Será que eles estão escondendo isso de quem precisa ouvir, porque no futuro eles querem usar a população imbecilizada para aproveitarem? Eu tenho minhas dúvidas. Então bebe um gole de água. A Cecília Santos, ela comenta: Estopa, você podia trocar ideias com o Rui Pimenta do PCO. Aproveita e faz o convite aí para ele fazer uma live para você, para o pessoal compartilhar. Sim. E outra pergunta você acha que o Ciro Gomes é de esquerda? Aí você, depois que fizer o convite para o Rui Pimenta... Eu gostaria sim, gostaria de ter a oportunidade de conversar com o Rui Pimenta, que é uma das pessoas que mais está esclarecendo a população. É uma pena que quando as pessoas falam a verdade, elas são destruídas pela antimídia, né? Digamos que quando uma pessoa quer trazer a verdade para a população, essas pessoas são ridicularizadas. É o que aconteceu, por exemplo, com o Enéas. O Enéas sempre foi tido como louco porque ele falava que o Brasil tinha que ter domínio sobre a tecnologia nuclear. Era uma pessoa de altíssima qualidade, foi desprezada pela população brasileira, totalmente nacionalista, lutou contra o neoliberalismo de forma acirrada até o último momento e tem uma morte muito estranha, porque todas as pessoas que lutam contra o neoliberalismo e falam a verdade morrem da mesma forma que ele. Existe uma forma de provocar aquela morte lá, que é a radiação. Mas enfim, sobre o Ciro Gomes ser de esquerda, o Ciro Gomes é de esquerda, tá, gente? É muito importante vocês entenderem que ser de esquerda significa ser nacionalista,
não querer abrir as portas do Brasil para dominação internacional. Quando eu falo dominação internacional, não estou falando de privatizar uma empresa, não. O que eu estou querendo dizer é que a esquerda não quer que o Brasil deixe de ser soberano e dê qualidade de vida para a própria população, para simplesmente abrir as portas para a exploração internacional. Eu vou contextualizar para vocês a diferença, tá? Imagina o seguinte, um governante tem duas opções. Uma é desafiar o capital e criar condições para que sua população cresça e desafie os países de primeiro mundo, isso é a esquerda, ou um governo pode simplesmente utilizar o país do jeito que está e abrir as portas para o internacional. Para os Estados Unidos é muito bom ser de direita, porque eles estão tão industrializados e tão fortes que eles conseguem ganhar de grande parte do mundo, eles são mais competitivos. Mas você vê que os Estados Unidos votou no Trump, porque o Trump se diz de direita, mas ele propôs coisas de esquerda, como por exemplo, tributar a China para trazer o emprego de volta para os Estados Unidos. Uma pessoa no Brasil que se diz que assume uma ideologia de direita, ela vai simplesmente abaixar o dólar para os produtos internacionais ficarem mais competitivos e a indústria internacional destruir a indústria nacional. Existe sim aquele argumento de que é muito melhor os países fazerem negócios entre si, porque a gente tem uma coisa que chama fronteira de possibilidade de produção, que os dois países acabam ganhando mais a curto prazo. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, porque hoje nós não temos uma indústria competitiva e nós somos mais produtivos fazendo alimentos, significa que nós vamos condenar o nosso futuro para ser produtores de agrícolas para toda a eternidade? Porque hoje nós não somos competitivos em indústrias de alta tecnologia, significa que nunca nós vamos ter indústrias de alta tecnologia? Esse é o pensamento de esquerda. Por mais que hoje nós sejamos menos competitivos em altas tecnologias, não é por isso que a gente vai abandonar as altas tecnologias. Nós vamos desenvolver inteligência e vamos nos tornar competitivos. Isso é o protecionismo inteligente. Agora, essa ideia de que porque hoje determinado país produz com mais competitividade, a gente vai colocar a nossa população para fazer o serviço pesado para sempre, isso é o pensamento de direita. O pensamento de esquerda é gerar qualidade de pessoal para crescer e alcançar os países de primeiro mundo. O pensamento de direita é, já que a gente não tem qualidade de pessoal, vamos ficar quietinho fazendo o serviço pesado, porque eles fazem o leve. O Ciro é, com certeza, de esquerda. O Ciro tem um discurso completamente de esquerda, nacionalista e de alta qualidade. Eu não quero entrar em discussão sobre o fato do Ciro às vezes dar umas espetadas no Lula. Isso não interessa para a ideologia dele. Eu acho que é uma coisa muito incoerente o fato de uma pessoa ter críticas sobre outro líder fazer com que essa pessoa seja de direita. Não é porque uma liderança critica o Lula que ela se torna de direita. O Ciro é esquerda, o Ciro é um excelente técnico. Agora, essa questão do Ciro, o Ciro vai trair, o Ciro vai fazer... Eu acho que isso é forma do MBL distanciar a população do Ciro, tá, gente? Eu acho que esse monte de coisa que vem aparecendo por aí é medo deles do Ciro crescer. Então eles criam essa ideia aí de que o Ciro é ruim por causa disso. O Ciro chutou bola de pé torto. O Ciro gagueja. Eles inventam essa palhaçada para que as pessoas tenham uma certa aversão ao Ciro, mas eu continuo falando. Respeito o Ciro, mas precisamos lutar por aquele que tem possibilidade de ganhar, por aquele que tem grande potencial de votos. Precisamos lutar pelo direito do Lula ser candidato. Isso não significa que eu não goste do Ciro. Isso significa que eu sei que, tecnicamente falando, a pessoa que tem condições de vencer nas urnas é o Lula. Claro que a gente pode mudar esse quadro, mas o que eu penso agora é isso. Só para fechar, o Ciro é de esquerda e é uma pessoa que eu tenho muito orgulho de ter no Brasil. As pessoas estão procurando um líder, né? Porque é o tema de hoje. As pessoas estão procurando um líder e elas perguntaram do Requião, do Dória. Olha, quem que seria gente, esse líder? O Requião é uma pessoa inteligentíssima. O Requião é sim uma opção de altíssima qualidade, mas eu volto a falar, uma pessoa que o Nordeste conhece, uma pessoa que tem toda uma história de cuidado com os pobres,
é o Lula. Se você perguntar para o próprio Requião, ele vai falar: o mais inteligente agora é lutar pelo direito do Lula se candidatar. Agora, sobre o Dória, gente, vamos cair na real. O Dória é um personagem, né? O mais engraçado é que o Dória veio com toda uma estratégia, tentando ser o anti-Lula, tentando falar mal do Lula, tentando bater no Lula e propor ódio, propor ignorância, propor maldade. Quando ele viu que esse campo do ódio, que esse campo da intolerância já está totalmente preenchido pelo Bolsonaro, que ele não conseguiria tirar do Bolsonaro os eleitores que estão lá com o Bolsonaro por causa da raiva, por causa do ódio, aí ele desistiu e agora está tentando ser mais paz e amor. É só mentira. O Dória é só mentira. Até hoje, gente, em São Paulo, o Dória não fez absolutamente nada. Pra vocês terem uma ideia, a campanha dele foi toda em cima de radar, falando mal do radar. Ele não tirou um radar, ele não tirou radar nenhum da cidade de São Paulo. Tudo que o Dória criticou do trabalho do Haddad continua da forma que estava e está só piorando. O Dória não fez absolutamente nada para São Paulo. O que o Dória faz? Ele cria uma situação que vai dar um ibope muito grande, vai dar uma mídia muito grande. Por exemplo, olha, eu vou fazer aqui hoje uma filmagem sobre o Corujão da Saúde. A gente tem 5 milhões de pessoas precisando de ir no médico. Ele vai pegar desses 5 milhões, ele pega 5, coloca na fila lá do Corujão da Saúde, faz uma matéria, paga a televisão para rodar e todo mundo, oh, Dória, Dória, Dória. O Dória, assim como a própria revista, parece que a Época ou a Veja propôs, é o anti-Lula. O Dória está explorando esse espaço das pessoas que pegaram raiva do Lula até sem saber por quê. Eu costumo falar que no Brasil existe uma parte da população que tem raiva do Lula simplesmente porque o Lula representa a possibilidade do vizinho crescer. E eu costumo até fazer uma pergunta. Se você quer testar se você é uma pessoa do bem ou do mal, a melhor forma de você testar é o seguinte: se você tivesse condições de decidir para quem você daria o prêmio da Mega Sena, quem que você escolheria? O seu vizinho ou Aécio Neves? Muita gente, mesmo sabendo que o Aécio Neves tem aqueles casos lá sendo investigado por corrupção, muita gente daria o prêmio para o Aécio Neves, tão somente porque o Aécio Neves já nasceu rico e já o vizinho, que é pobre, o cara não admite a ideia do vizinho dele crescer e ficar rico. Então, se você quiser fazer um teste, se você é do bem ou se você é do mal, simplesmente pergunte para você mesmo e responda para você mesmo. Se eu tivesse condição de decidir o prêmio da Mega Sena, eu daria para o Aécio Neves ou daria para o meu vizinho? Tem muita gente que não admite a ideia do vizinho crescer. São essas pessoas que perseguem o Lula, sinceramente. Não perseguem corrupção, porque senão estariam perseguindo os outros partidos também. Perseguem a ideia do crescimento do pobre. Entendendo aqui, dando uma de aluna, o que mais eu percebi assim, é que as pessoas não sabem o que é direita, esquerda, e pela falta desse conhecimento, elas vão pelo personagem que a mídia diz. Pelo personagem que a mídia diz. Gente, é muito importante nós compartilharmos essa informação. Eu te peço mais uma vez para compartilhar, para aumentar o alcance. Eu quero conversar mais uma vez sobre o que vem sendo feito no Brasil. E eu gostaria de trazer a história mais precisamente para um pouquinho antes da Copa do Mundo. Um pouquinho antes da Copa do Mundo, eles já começaram a desestabilizar o governo nosso exatamente para criar condições para o Aécio vencer em 2014. Então em 2013, aquela confusão toda que o povo estava indo para as ruas para reclamar por causa de passagem de ônibus, o povo não estava indo por causa de passagem de ônibus, o povo estava indo porque estava sendo motivado por grandes grupos de mídia na internet. Esses grandes grupos de mídia foram criando um caos popular e esse caos popular trouxe uma insegurança para investimentos. As ações começaram a cair, as empresas localizadas em cidades começaram a fechar, então eles começaram a falar constantemente em crise exatamente para tirar a coragem da população de comprar. Imagina que você começa a falar em crise e o cara já começa a guardar dinheiro. Esse processo, gente, aos poucos, foi criando uma insegurança na cabeça da população que o povo parou de comprar. E porque o povo parou de comprar, o mercado parou de vender, o produtor parou de produzir. E aí começou a ter desemprego. Então, se vocês prestarem atenção, essa insegurança social que criou na cabeça das populações essa ideia de você estar dividido entre direita e esquerda, essa insegurança econômica que fez o brasileiro parar de comprar porque ficou com medo de gastar, porque todo mundo só falava em crise, gerou esse grande desemprego exatamente para esse desemprego servir como desculpa para, digamos que, crucificar
o governo do PT para crucificar a ideologia de esquerda, mas é muito importante a gente situar. Eu gostaria que qualquer um provasse o contrário, tá? Se alguém provar o contrário, eu fecho a minha página. Durante o governo de esquerda no Brasil, nós tivemos a maior diminuição da desigualdade social, nós tivemos o menor desemprego da história e nós tivemos o maior crescimento do PIB. Todos os indicadores econômicos cresceram no Brasil no momento do governo de esquerda. Então, por que ainda tem pessoas no Brasil que criaram na cabeça delas a ideia de que o PT quebrou o Brasil, que a esquerda quebrou o Brasil, de que a esquerda dividiu dinheiro só para ricos? Vamos cair na real, gente. São pessoas extremamente treinadas para criar mitos, para criar fake news, que fizeram a esquerda ser destruída na cabeça da população. E hoje o povo nem sabe o que é direita e esquerda. Eu comecei esse vídeo falando que algumas pessoas se dizem de esquerda, mas em compensação elas são contra liberdades individuais. Outras pessoas se dizem de direita, elas são direita só na economia, porque sendo direita na economia, elas foram ensinadas a serem de direita na economia, porque assim eles vão abrir as portas para os Estados Unidos dominarem. Mas em compensação, elas são esquerda completamente, elas são completamente conservadoras no que diz respeito a liberdades individuais. O mesmo cara que fala mal do aborto, ele é completamente conservador no aborto, mas ele é liberal na economia. O cara não tem uma ideologia, o cara não tem noção do que ele está falando. E a maioria das pessoas de direita que me atacam falam comigo o seguinte: olha, eu detesto a esquerda porque a esquerda não investe em saúde e não investe em educação. Cá pra nós, gente, investimento em saúde e educação é coisa de esquerda. A direita não vai investir em saúde e educação. A direita vai investir em infraestrutura para as empresas crescerem. Porque a direita imagina que investir na empresa reflete nos funcionários. Essa é a ideologia de direita. Então, se uma pessoa já começa o discurso falando que quer investimento em saúde e educação, se uma pessoa começa um discurso falando que ela detesta, por exemplo, a esquerda porque não tem uma universidade de qualidade, você acha que você vai achar isso na direita? Então bebe uma água para descontrair. A Luciana Ribeiro falou que daria o prêmio para a vizinha dela, porque assim ela vaza e deixa ela em paz. A Linei Dias disse que só para informar que ela não assiste televisão desde 2013. Parabéns, Linei. Parabéns. Eu gostaria de trazer aqui, né, uma das frases que tem sido muito faladas para a gente tentar desimbecilizar a população, que é: um mundo sem Globo é possível. E a Eliane Feitosa disse: Leonardo, se você fosse eleito presidente hoje, quais as 3 primeiras mudanças que você faria? Olha, gente, você sabe o que é interessante? Uma coisa que vocês falaram, porque eu vou falar sinceramente com vocês. Tem muita gente que não está entendendo no Brasil como funciona o presidente. O presidente só consegue fazer aquilo que o Congresso manda, aquilo que o Congresso aprova. Então o presidente tem muito pouca liberdade de ação. E até uma informação importante, porque muita gente não entendeu por que a Dilma conseguiu governar até 2014. Quando chegou 2014, quando o Brasil fechou com a menor taxa de desemprego da sua história, tá, gente? Durante toda a história do Brasil, a menor taxa de desemprego foi no final do governo Dilma em 2014. O pessoal fala Dilma anta. Como assim a Dilma é anta se ela fechou com indicadores econômicos extremamente bons no momento em que o mundo inteiro estava em crise? Quando virou para 2015 as coisas mudaram. O que mudou, gente? O que mudou foi o Congresso Nacional. Antes a Dilma tinha apoio do Congresso. Quando virou as eleições, o Congresso Nacional mudou e começou a pirraçar a Dilma. Foi aí que eles conseguiram transformar um governo de 12 anos de extrema instabilidade no Brasil em um governo que estava despencando como desculpa para eles derrubarem o presidente depois. Se eu fosse presidente hoje, sinceramente, se eu não tivesse Congresso, eu não teria condição de fazer praticamente nada. Sabe o que um presidente tem que fazer para governar? Se ele não tiver um Congresso de qualidade, ele tem que virar para os parlamentares e falar: gente, por favor, deixa minha população ganhar um pouquinho, eu vou dar um pouco de dinheiro para vocês deixarem eu fazer o meu trabalho. É aí que nasce o mensalão. Então, a pergunta que você me fez é uma das perguntas mais difíceis que existem, porque uma política econômica depende da permissão do Congresso, uma política fiscal depende da permissão do Congresso, e a margem que o presidente tem para trabalhar sem permissão do Congresso é muito pequena. E qualquer coisa que ele faz sem o Congresso aprovar
vira pedalada fiscal, que é o que eles fizeram com a Dilma. Eles deixaram a Dilma sem condição de governar para ela ter que assinar decretos e depois acusarem ela de pedaladas fiscais. Eu acho que a primeira coisa que a gente deveria fazer no Brasil, nesse momento, é orientar a população sobre esse domínio internacional, que seria muito importante. A segunda coisa que é muito importante é refazer as alianças com o BRICS, porque o Brasil estava numa posição geopolítica muito boa com os BRICS, desencanar de Estados Unidos. Sinceramente, não adianta. Com os Estados Unidos a gente nunca vai fazer bons negócios, então é desencanar completamente de negócios com os Estados Unidos e focar no resto do mundo. Nesse sentido, a gente consegue trazer de volta para o Brasil a possibilidade de investimento. Mas, antes de mais nada, restabelecer o investimento na população que consome, tá? O povo que compra. Não adianta eu deixar o investimento em pessoas que estão comprando mansões. Preciso investir na população que compra para estimular o consumo, os produtores voltarem a produzir, o comércio voltar a vender, e com o estímulo no consumo o investidor internacional volta, porque você quer investir num lugar onde os outros vão comprar seu produto. Eu certamente faria isso, que eu imagino que é a mesma coisa que o Ciro fazia, que eu imagino que é a mesma coisa que o Lula fazia. Tanto é que o Lula fez. Mas para fazer isso a gente precisa de um congresso de qualidade. Para ter um congresso de qualidade, o povo tem que entender que não adianta votar só no presidente de esquerda, porque normalmente a gente vota no deputado que o primo pediu, que a tia pediu, ou então que é um deputado que normalmente é conhecido, que vai lá duas vezes por ano pedir voto para presidente, ou então para pedir voto para ele, ou pedir voto para vereador. Mas o Brasil precisa entender a importância de um congresso alinhado com o poder executivo. Ou arrumar um gênio da lâmpada e escolher os 3 sentidos. Sem precisar de fazer. Vamos lá. Leonardo, qual sistema político você adotaria com a ajuda do povo para enfrentar este vício de corrupção? É a pergunta da Elaine junto com o Pedro. Olha, gente, a corrupção de hoje, ela tá num tamanho tão grande que é impossível imaginar a possibilidade de combater a corrupção com o judiciário que a gente tem no poder, com a procuradoria que a gente tem no poder e com o legislativo e o executivo que a gente tem no poder. A única forma de acabar com a corrupção, você perguntar para mim como que a gente põe o país em ordem, é fazendo um acordo com os corruptos. A grande realidade é essa. Um presidente só coloca o Brasil em ordem se ele fizer um acordo com os corruptos. Agora, como acabar com a corrupção? Só revolução. Só revolução. E a partir de uma revolução, instaurar uma nova constituinte que permita punições severas para políticos, né? Uma coisa muito interessante é que normalmente as pessoas costumam falar que a pena de morte vai ser aprovada a partir do momento que o Bolsonaro vencer para presidente. Só que a pena de morte é cláusula pétrea no Brasil. A Constituição atual não permite nem tentar fazer uma lei que permita a pena de morte. Só em caso de guerra declarada a gente pode ter pena de morte no Brasil. Mas você já parou para pensar que todo esse quadro de corrupção, ele levou a gente a uma situação até de pensar na possibilidade de ter prisão perpétua, pena de morte, não para um jovem que não teve a oportunidade de se instruir, que está, por exemplo, lá numa favela e não teve a oportunidade da vida, mas para uma pessoa que tem a opção de decidir se vai ou não ser político. Se um cara vai decidir, olha, eu quero ser político, e ele assinou o diploma de que foi diplomado político, ele tem a consciência que ele pode ser condenado por aquilo. Então talvez uma constituinte que permita a prisão perpétua para um político corrupto, uma constituinte que permita até a pena de morte para um político que causou mortes. Imagina quantas mortes um político não causa no momento que ele suspende, por exemplo, o investimento na saúde, porque todo mundo está muito assustado, por exemplo, quando acontece alguma coisa com um político importante nas capitais. Mas vocês já pararam para pensar quantas pessoas vão morrer nos estados mais pobres porque o Bolsa Família está sendo suspenso? Vocês já pararam para pensar quantas pessoas vão morrer nos estados mais pobres porque os investimentos em saúde estão sendo cortados? Então, políticos que criam medidas políticas que geram a morte da população, que eles são culpados indiretos pela morte da população, eu falo sinceramente, esses merecem pena de morte. Um político que deixa um policial morrer na favela porque ele incentiva o tráfico de drogas porque ele ganha junto, eu sinceramente, entre um policial e um político que deixou o policial morrer, eu prefiro a morte do político. Então assim, eu sou um pouco radical nesse sentido. Eu acho que uma pessoa que assinou um compromisso de liderar um país pela população,
ela tem que estar sujeita a penas severas se ela não cumprir esse acordo. Uma pessoa que coloca nossos policiais em risco, uma pessoa que coloca nossas crianças para morrer de fome, uma pessoa que coloca a nossa população para morrer na fila de atendimento. Essas pessoas merecem uma pena severa. A única coisa que a gente consegue acabar com a corrupção, que é acabar com esse tipo de coisa, é um processo revolucionário que limpe inclusive o judiciário. Sem isso, meu pessoal, não tem jeito não. O máximo que a gente vai conseguir é um presidente que consiga fazer acordo com os corruptos. Acordo do tipo, olha, eu deixo vocês ganharem, mas deixa só um pouquinho para a população, porque a população merece um pouquinho. A realidade é essa. Isso responde um pouco da pergunta do Marivaldo Castro, que é qual a saída para revogar a nova lei trabalhista e outros que eles pretendem aprovar só com revolução. Absolutamente tudo que foi feito no Brasil até hoje, inclusive a revolução anterior, a Constituição anterior, podem ser revogados por uma nova Constituição, né? Se a gente tem uma nova Constituinte, essa nova Constituinte pode decidir absolutamente tudo. Uma nova Constituinte só vai vir por processo revolucionário, sinceramente. Porque se uma Constituinte vier com aqueles parlamentares que estão no poder agora, a gente não vai fazer uma Constituição, a gente vai fazer uma declaração de entrega, né? Vai entregar o país para eles e pronto. Agora, como que a gente vai conseguir revogar? Ainda que sem uma Constituinte, existe o projeto até do Requião, que é um referendo revogatório, em que assim que os governos de esquerda voltarem ao poder, eles vão mandar um referendo para a população votar se revoga todos os passos que o Temer tomou durante esse tempo para destruir o estado de bem-estar social. Existem essas possibilidades. O que eu tenho medo é, se a gente não agir agora, todas as pessoas de esquerda vão ser presas. A realidade é essa. Se vocês não estão percebendo, todas as pessoas de esquerda estão sendo acusadas e aos poucos, uma por uma, estão sendo capturadas pelas operações judiciárias controladas pela direita. Então, se as lideranças de esquerda não perceberem que isso está sendo um processo lento, mas um processo tipo um câncer que está comendo aos poucos a esquerda, quando eles perceberem vai ser tarde demais. Então ou resolve isso agora, ou concorda com o fim da esquerda. E o último golpe demorou 20 anos, né? Tem um comentário aqui, que é do Eduardo Chemes, muito difícil falar esse nome, mas ele disse assim, só pra a gente voltar no tema, ser de esquerda não é ser bonzinho, ser de esquerda é ser inteligente. Se eu moro em uma casa boa, com carro na garagem e ganho bem, mas o meu vizinho do lado, esquerdo do direito, mora no barraco, eu estou em perigo. Se os meus vizinhos vivem bem, eu posso dormir de janelas abertas. Exatamente, gente. Isso é uma das coisas mais inteligentes que tem, o modo de pensar, né? O modo egoísta que foi trazido pelos filmes americanos, que você só pode ser feliz a partir do momento que você é o melhor de todos, esse modo tira realmente um pouco da qualidade de vida. Que você imagina, beleza, eu sou playboyzão, eu tenho dinheiro, eu consegui crescer mais que todo mundo. Mas em compensação, seu vizinho está passando fome. O filho dele adoeceu, o seu filho está do lado dele lá na escola, vai pegar uma doença, porque não tem acesso à saúde pública, né? Se o cara tá sem dinheiro lá, porque em determinado momento ele perdeu o emprego dele, alguns vão conseguir passar fome, vão deixar a família passar fome. Outros vão roubar, vai roubar lá na sua mercearia. Aí se o cara se sente ameaçado para roubar, para alimentar em casa, ele leva uma arma. Calma, não tô falando que todo mundo que rouba para alimentar em casa, não. Tem o safado também, tá, gente? Claro. E nem que todo pobre é bandido. O que eu tô querendo dizer é que existem circunstâncias que desincentivam a criminalidade. Uma delas é matar todos os bandidos. A outra delas é dar qualidade de vida para os bandidos para que eles não queiram virar bandidos. As pessoas, né? Mais água aqui. Vamos voltar aqui. Faz parte do tema, né? O Diogo da Silva Vidal. Leonardo, qual o erro que você acha que a esquerda cometeu quando estava no poder? Educação. Se me perguntar 1 milhão de vezes qual o erro da esquerda, eu vou sempre falar educação. Porque durante muito tempo, a esquerda deixou de falar a verdade com a população. Eu faço uma crítica muito grande aos cursos universitários brasileiros. Todos os cursos universitários brasileiros, com exceção da economia, ensinam uma cadeira de economia. Se você fizer direito, se você fizer administração, se você fizer jornalismo, você vai aprender microeconomia. A microeconomia te ensina a pensar de forma individual. A microeconomia te ensina a pensar de forma completamente egoísta. A macroeconomia te ensina a pensar na sociedade como um todo.
nossos cursos não têm macroeconomia. Então, nós criamos pessoas no Brasil que se acham economistas porque elas estudaram equilíbrio de mercado. Então, elas acham que a fronteira de possibilidade de produção e o equilíbrio de mercado são suficientes para responder todos os problemas da economia. Então, nós deixamos o Brasil ser educado para a direita. Essa crítica a respeito de doutrinação de esquerda, ela, na verdade, aconteceu sim, porém uma doutrinação de direita. E um problema muito sério que aconteceu no Brasil foi: nós não ensinamos os brasileiros que eles são brasileiros. Grande parte dos brasileiros acham que são norte-americanos e que estão morando no Brasil por um período de tempo. Eles não entendem que nos Estados Unidos eles não são sequer aceitos como turistas se eles não preencherem determinados requisitos. Todo brasileiro, que normalmente o pobre de direita brasileiro, ele pensa, na verdade eu sou de Miami, mas estou morando no Brasil por um pouquinho. Ele ama os Estados Unidos e detesta o Brasil. Nós não ensinamos o brasileiro a ser nacionalista, nós não ensinamos o brasileiro a amar o Brasil e nós não ensinamos o brasileiro a pensar de forma coletiva e social. Nós ensinamos os brasileiros a pensar de forma individualista e egoística. Esse é um problema sério do Brasil. Se o brasileiro tivesse aprendido a pensar que só é possível crescer em sociedade, hoje a gente estaria crescendo a ritmo de China, a gente teria crescido quanto o Japão, porque lá o pensamento é muito mais coletivo, a gente teria crescido, por exemplo, como a Índia está crescendo. Mas nós não educamos a população para entender que o brasileiro tem que amar o Brasil e que o brasileiro não pode concordar com medidas que deem condições para que outros países dominem o Brasil. Esse foi o maior erro. Se a Dilma tivesse investido, talvez, não sei, em alguma medida de educação, Lula e Dilma tivessem investido em alguma medida de educação nacionalista para o brasileiro entender que o que está sendo feito é para o Brasil crescer e para o Brasil concorrer com os demais países, o povo teria entendido que o ambiente geopolítico não é um ambiente tão cooperativo como fala a escola austríaca. O ambiente geopolítico é um ambiente de competição. A realidade é que aqui dentro a gente pode ser cooperativo, lá fora é competição. Alguém produz matéria-prima, alguém industrializa e alguém cria. O grande problema é que eles querem, a gente já estava industrializando, eles querem jogar a gente de volta para a produção de matéria-prima. Educação, política e politização. Sempre tem que ser, né? O Luiz Oliveira falou isso. Bom, eu perdi aqui o comentário, mas... Cadê? Ah, tá. Qual que é a sua opinião sobre o parlamentarismo? Tinham várias perguntas sobre qual que é a melhor forma de acabar com a corrupção. A melhor forma de acabar... Não existe melhor, tá, gente? A única forma de acabar com a corrupção é um processo revolucionário em que a população consiga realmente expulsar a corrupção, que não está só em deputados e senadores e presidente. A corrupção está em todos os setores do Brasil. A corrupção, por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês, tá? Imagina que um camarada que está lá no topo do governo, por exemplo, o presidente, ele é responsável pela saúde, ele delega esse papel para o ministro da saúde, tá? Mas lá na ponta da cadeia alimentar, lá no finalzinho do processo todo, tem um cara dentro do hospital que ele é responsável pela manutenção. Esse cara vai comprar sabão em pó para o hospital e ele conversa com o dono da empresa. Olha, você vai vender o sabão em pó por R$10, mas você vai me dar 2. E o cara só compra o sabão em pó, vocês entenderam? O cara da manutenção só compra o sabão em pó na mercearia se o dono da mercearia passar um pouquinho de dinheiro para ele. O que eu quero dizer para vocês é que o brasileiro tem essa coisa de pensar que a corrupção tá só no presidente ou tá só no ministro. Não, a corrupção é uma coisa que tá no brasileiro. A corrupção é um problema que é incentivado no Brasil. Se a gente tivesse uma medida de premiação para entregar a corrupção em todos os setores, e entregar com provas, não com convicção, isso seria muito bom. Mas um processo importantíssimo nesse momento seria um processo de realmente ver o que as pessoas estão fazendo, incentivar a denúncia de todas as formas e limpar, gente. Para acabar com a corrupção é só limpando, e limpando todos os poderes. Não adianta sonhar que é possível acabar com a corrupção trocando deputados, senadores e presidente, sendo que o judiciário está muito sujo. Por exemplo, promotores já estão com tanto poder no Brasil de tirar um presidente, se eles quiserem, de tirar senadores, de tirar deputados, que eles estão até mais poderosos que os próprios políticos que são votados. Então, assim, a população precisa saber disso. Bom, tivemos vários comentários aqui
Eu queria que você... Eu vou te falar a ideia dos comentários, porque eu me perdi aqui, porque passa muito rápido. Então é o seguinte, assim... se ainda vivemos no capitalismo por algum tempo, que tal construir uma consciência anticapitalista? Exorcizar o capital do nosso corpo. Essa é do Luiz Oliveira. Tá, mas isso eu preciso falar. Tivemos vários comentários assim, criticando mesmo. Por que você tem sempre esse discurso clichê de que temos que ajudar o próximo e tudo mais? Como sobreviver nesse mundo capitalista? Gente, olha, primeira coisa, a gente não tem que destruir o capitalismo. A gente não tem que destruir o capitalismo. A gente precisa usar o capitalismo a nosso favor. Existe uma diferença muito grande entre ser capitalista entreguista e ser capitalista nacionalista. Não existe alternativa para o capitalismo. O muito importante é que hoje, as ideologias de socialismo e comunismo hoje, elas não pensam mais naquela ideia de destruir o capitalismo, mas de conviver com o capitalismo. Você imagina que determinada pessoa recebe um dinheiro tão grande, mas tão grande, que ela coloca esse dinheiro no banco e esse dinheiro não gera produção. É muito mais inteligente para você que é dono de uma mercearia, querer que o dinheiro daquele grande capitalista seja redistribuído na sua rua, para as pessoas da sua rua comprarem na sua mão. Entendeu? É muito mais inteligente para você que é médico ou dentista que esse dinheiro seja redistribuído na educação para que você tenha emprego, para que você tenha mais atividade para fazer. O que hoje a gente quer como socialistas modernos ou como comunistas modernos é que o Brasil utilize o dinheiro de especulação, o grande lucro, para investir na melhoria da vida do brasileiro e na melhoria da nossa competitividade, tá? Porque existe um raciocínio muito errado de que investir em educação é dar esmola para quem não pode pagar a universidade. Não! Investir em educação é criar condições para que as empresas de fora venham para o Brasil, porque a partir do momento que você tem muita gente formada num país, aquele país se torna competitivo, ele atrai gente para investir. Então essa ideologia de que investir em educação é comunismo, isso, gente, é porque os nossos concorrentes internacionais investem em educação e não querem que a gente seja concorrente. Pensa bem. Imagina que nós somos um país que está localizado no mundo disputando investimento e disputando empregos. Nós somos um país que está localizado num mundo globalizado e que pode receber investimento, por exemplo, para produzir o iPhone da Apple. Onde eles vão querer construir um iPhone? Na China, que forma mais engenheiros, a China forma mais engenheiros do que quase o resto do mundo todo, ou vai colocar no Brasil, onde todos os investimentos em educação estão sendo suspensos. Então, o que é o capitalismo 2017 e o socialismo 2017? O capitalismo é bom a partir do momento que ele é controlado de forma que ele trabalhe para a população como um todo, e o socialismo, que não tem nada a ver com aquele socialismo que tomava a propriedade das pessoas, é tão somente distribuir renda para potencializar o capitalismo. O socialismo salva o capitalismo. Mais ou menos o que a Rosiane Roldá sugeriu bem mais no início do vídeo, que era até para você fazer um link, né, entre o neoliberalismo no Brasil, que estão querendo aplicar, e o neoliberalismo na Alemanha, por exemplo. Gente, olha, quando você fala, eu vou pegar uma água. O neoliberalismo é uma coisa tão engraçada que o neoliberalismo é como se fosse uma troca. O neoliberalismo, ele pode ser interessante para um e não interessante para outro. Vamos pensar o seguinte: se uma pessoa tem um carro zero e a outra tem 5 mil reais e eles decidem trocar um carro zero por 5 mil, é muito bom para quem está recebendo o carro, mas é ruim para quem está recebendo 5 mil. O neoliberalismo é essa ideia dos países de primeiro mundo, que já são industrializados, utilizarem a mão de obra no terceiro mundo para fazer o serviço pesado. O neoliberalismo para a Alemanha, para os Estados Unidos, é fantástico. Imagina que a Alemanha vai produzir equipamentos de altíssima tecnologia e nenhum alemão vai ter que ir para a mina para retirar minério. Nem o alemão vai ter que retirar petróleo para produzir energia, porque eles estão lá focados no desenvolvimento tecnológico e na produção de altas tecnologias. Mas o neoliberalismo não é bom para o Brasil, porque nós vamos ser a ponta do sacrifício. É nós que vamos ter a nossa indústria destruída para minerar, para produzir alimentos, para produzir coisas que têm menos valor de mercado. Então essa coisa de neoliberalismo, falar que o neoliberalismo foi muito bom para os Estados Unidos, é lógico, é eles que tiram vantagem do neoliberalismo.
o neoliberalismo é bom para a Alemanha? É lógico, porque eles tiram vantagem. Por que o neoliberalismo não é bom para o Brasil? Porque o Brasil é um país de industrialização tardia. O Brasil precisa se proteger até alcançar um nível de industrialização capaz de bater de frente com os países de primeiro mundo ou decidir de vez que nunca vai se industrializar, que é o que fez, por exemplo, a Nigéria, e eles estão lá passando fome. Não adianta, gente, não há possibilidade da gente dar qualidade de vida para nossa população vivendo de commodities, porque commodities, eles conseguem destruir o preço das commodities de uma hora para outra. O petróleo, até certo tempo atrás, ele tinha um valor muito grande. No momento que eles decidiram produzir a mais para quebrar a Venezuela, eles abriram as torneiras e quebraram a Venezuela e quebraram a Nigéria de uma vez só. O que adianta a gente viver nessa situação? Não, nós temos que ter indústria, temos que produzir diversidade. Então, só recapitulando, o neoliberalismo é excelente para a Alemanha, não é bom para a gente. O liberalismo econômico, abrir as fronteiras para receber produtos industrializados, é excelente para a Alemanha, só não é bom para a gente. Para a gente é bom se os Estados Unidos tirassem, por exemplo, impostos sobre produtos brasileiros, mas vai lá ver se eles tiram. Não, eles querem que nós desprotegemos as nossas indústrias e tiramos os impostos sobre os produtos deles, mas eles não tiram os impostos sobre os produtos agrícolas brasileiros. Então esse é o discurso que a gente precisa levar para a população, porque nós temos que ficar desprotegidos se eles não estão dispostos a fazer o mesmo por nós. Então essa é a parte da história que é escondida dos brasileiros que gritam mais Marx, menos Marx, mais Mises, aqueles protetores da escola austríaca, que são completamente a favor do mundo liberalizado, mas eles não estão lá nos Estados Unidos pedindo aos Estados Unidos para liberalizar para o nosso lado. Eles vão de forma alguma entrar na China e pedir a China para liberalizar para o nosso lado. Eles estão no Brasil tirando a nossa proteção, fazendo merda no nosso país. Então, enfim, vamos liberalizar o mundo inteiro? Beleza, mas isso não vai acontecer. É a mesma coisa de falar que o mundo inteiro vai se desarmar e todas as armas vão ser destruídas. Não! Vão destruir as armas químicas do Iraque para invadir o Iraque, mas nunca vão destruir as armas dos Estados Unidos. Vão cair na real. Esse é o grande problema. Nós não temos que destruir a nossa indústria para eles dominarem. Esse é o ponto de vista do neoliberalismo. Então, gente, olha lá, Jennifer, se tem mais participação. Eu gostaria de agradecer demais vocês que participaram. Né? Domingão é um dia que eu acho que tá todo mundo querendo coisa mais feliz e a gente falando sobre o fim da esquerda é um pouco pesado, né? Mas eu queria recapitular com vocês a importância da gente investir num diálogo com as lideranças de esquerda para saber deles o porquê que eles vão deixar toda a esquerda ser destruída pelo judiciário, se eles vão deixar isso acontecer. Eu gostaria de lembrar vocês que nós hoje temos muitas armas na mão, a gente não precisa pegar em uma arma que mata, a gente tem protestos técnicos, a gente pode desarmar a rede elétrica, a gente pode desarmar o sistema financeiro, a gente pode protestar simplesmente todo mundo parando de pagar as contas. Tem várias formas da gente mostrar que a gente está insatisfeito, só que nada está sendo utilizado. Eu gostaria de entender por que as lideranças não estão aguçando nesse sentido. Será que as lideranças querem que isso aconteça? Ou será que as lideranças estão compactuando com isso? Enfim, é um desabafo meu, é um pedido de ajuda nesse puxão de orelha e, acima de tudo, um agradecimento para vocês que tiveram a paciência de me acompanhar até agora aqui nessa transmissão. E gostaria de convidar vocês para a próxima, que eu não sei quando vai ser, e gostaria de pedir uma ajuda, gente, se vocês puderem curtir a minha página, curtir meu canal no YouTube e também, né, de certa forma, convidar alguns colegas, porque uma das maiores dificuldades que nós da esquerda temos é ter alcance. A Globo fala com milhões de pessoas e consegue destruir a cabeça de milhões de pessoas. Nós da esquerda temos vocês para ajudarem, convidando pessoas. Então, se puder dar uma força para mim, vá lá no seu canal, vai no seu Facebook, escolhe lá, convidar pessoas para curtir essa página, convida amigos para curtir a página do Leonardo Stoppa, porque o Leonardo Stoppa está incomodando muita gente. Então, enquanto meu avião não cair, eu vou estar perturbando o pessoal aí, vou estar lutando para a gente fazer sobreviver esse ideal nacionalista, que não precisa ser partidário, mas é um partido maior, que é o Brasil. É nós contra eles lá de fora. Gostaria de agradecer mais uma vez. Boa noite, até a próxima live, que eu vou avisar alguns minutos antes, quando for. E até mais.